Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que responsabilidade, né, irmãos? O coração fica disparado, né? E eu tinha escolhido uma palavra e ao decorrer, né, do tempo, o Senhor, Ele mudou totalmente a palavra. E a palavra é do Senhor, a palavra não é minha, né? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 47. Ezequiel, no seu capítulo de número 47. A torrente das águas purificadoras. Ezequiel 47. Que vai dizer assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo de umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que lhe olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas debaixo da banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvagos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvagos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Vamos todos juntos no 3 ler o verso de número 9. 1, 2, 3. Deus, pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aqui em Ezequiel, no seu capítulo de número 47, a torrente de águas purificadoras. Em 930 a.C., o rei Salomão ele morre. As tribos do norte estavam infelizes com o alto imposto que estava sendo cobrado. Aos 41 anos de idade, Roboão, filho de Salomão, assume o trono. E ele recusa abaixar os impostos da tribo do norte. Jeroboão e as 10 tribos do norte se levantam em rebelião e houve a divisão das tribos. Roboão, tribo de Judá e Benjamim, reino sul, cuja capital é Jerusalém. Jeroboão fica com 10 tribos, reino norte, cuja capital é Samaria. Em 209 anos, o reino norte teve 19 reis e o reino sul teve 20 reis. Em 721 a.C., o exército assírio destrói o reino norte. O exército assírio atacou o reino sul, porém o reino sul resiste. Depois de 117 anos, Judá, reino sul,
foi atacada por Nabucodonosor. O próprio Deus permite, aleluias, que Nabucodonosor atacasse Jerusalém, Reino Sul, por causa da idolatria. Naquela época, Deus tinha levantado um profeta para anunciar que Jerusalém seria sitiada por Nabucodonosor. Um profeta, aleluia, chamado Jeremias. Mas a nação rejeita Jeremias e a nação rejeita o que Jeremias profetiza. A nação fazia, aleluias, ouvido de mercador. Jeremias profetizava, falava, anunciava, aleluias, e a nação não dava ouvido para que Jeremias anunciava. Durante 18 meses, Jerusalém é cercada. Jerusalém tenta até resistir, mas no ano 586 a.C., a Babilônia toma Jerusalém, saqueia o templo, leva 10.000 judeus, aleluias, como escravos para a Babilônia. Os utensílios da casa do Senhor, aleluias, foram levadas, as portas, aleluias, queimadas, os muros derribados, o templo destruído, a arca da aliança que estava no templo desaparece, e Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia, na primeira leva da Babilônia, junto com o rei Joaquim, Daniel, os nobres e os poderosos da época. No livro, aleluia, de Ezequiel, aleluia, no seu capítulo de número 3, mostra que Ezequiel é de uma família sacerdotal. E na Babilônia, Ezequiel, ele fica ali no rio Quebar, em uma aldeia chamada Tel Abibi. Após 5 anos, aleluia, de exílio, Ezequiel, aleluia, recebe a sua chamada profética e começa, aleluia, a profetizar. Começa, aleluia, a ter visões. Ezequiel é levado dentro, aleluia, do cativeiro babilônico. E no capítulo de número 47, Ezequiel, aleluia, ele tem a visão da torrente de águas purificadoras. Aleluias. Ezequiel, ele tem uma visão do templo. E ele começa a ver, aleluias, uma água que começa, aleluias, emanar debaixo da porta do templo. Debaixo da porta do templo, aleluias, começa a emanar uma água, sentido leste, que descia, aleluias, para o mar de Arabá, conhecido, aleluias, como o mar morto. O que representa, aleluias, o templo? O templo representa Deus, a água representa Jesus. O templo representa Deus, a água representa Jesus. E esta água, ela sai do templo e ela começa a emanar debaixo de uma porta, aleluias, devagar, aleluias. Então, aleluias, o homem, em algumas traduções de algumas bíblias vai dizer um anjo, fala para Ezequiel: vamos caminhar comigo. E o anjo, com uma vara de medir, mede 1000 côvagos, equivalente a 500 metros. E aquela água, ela está emanando debaixo da porta do templo, aleluias. E aquela água, aleluias, começa a emanar e começa a sair daquele templo. O anjo, ele pega Ezequiel, aleluias, e Ezequiel vê que aquelas águas, aleluias, começam a subir. Uma água, aleluias, que sai do templo, aleluias, devagar. Uma água que sai do templo, aleluias, aos poucos. E esta água começa a chegar aos tornozelos de Ezequiel. Novamente o anjo pega o cordel de medir, mede mais 1000 côvagos. E as águas, aleluias, começam a emanar e começam a vir com mais força. E esta água, aleluias, está chegando nos joelhos de Ezequiel. Novamente o anjo pega o cordel de medir, mede mais 1000 côvagos. E esta água emana e sai, aleluias, com uma direção. Porque esta água que ela sai do templo é uma água que tem um propósito, aleluias. É uma água,
água que tem direção, aleluias, porque Jesus, aleluias, quando, aleluias, ele chega no local, ele chega com propósito, ele chega com direção, aleluias. Novamente o anjo mede mais 1000 côvados, e as águas chegam aos lombos de Ezequiel. Novamente o anjo mede mais 1000 côvados, e as águas, aleluias, eram tão fundas como um rio, que só podia atravessar a nado. A Bíblia vai dizer que o anjo levou Ezequiel para a margem do ribeiro, e tudo que não tinha vida voltou a ter vida. Tudo aquilo que estava morto voltou, aleluias, a ter vida. Essa água, aleluias, ela começa a descer sentido ao mar morto, sentido ao mar de Arabá. E quando essa água, aleluias, ela desce sentido ao mar de Arabá, quando essa água ela entra no mar morto, que é uma água, aleluia, salgada, esta água, aleluia, se torna doce. Esta água se torna doce. O Rio Jordão e o Mar da Galileia, ele vem trazendo todo o cloreto de sódio, e todo o cloreto de sódio é despejado, aleluias, no Mar Morto. Mas o Mar Morto, aleluias, ele não tem tributários, então não tem como o Mar Morto, aleluias, dividir o cloreto de sódio. Então aquilo ali fica acumulado ali no Mar Morto, só recebe. O Mar Morto não tem como, aleluia, dividir, não tem como distribuir. E o Mar Morto, ele é o mar mais salgado que existe, é conhecido como Mar de Sal. Fica localizado, aleluia, entre a Palestina, Israel e Jordânia. Tem uma concentração 6 vezes maior de sal do que o oceano. Todo ser vivente, aleluia, de espécie animal que cai no Mar Morto morre por causa da concentração de sal. Os peixes que vêm do Rio Jordão, aleluias, ele morre, porque ali no Mar Morto não tem como ter vida, porque é conhecido como mar de sal, aleluias. E a Bíblia vai dizer que a água que sai do templo, ela adentra, aleluias, no Mar Morto, e tudo que não tinha vida voltou a ter vida. Tudo que não tinha vida voltou a ter vida. E eu quero falar nesta noite de Jesus, a água da vida. Jesus, a água da vida. Jesus, aquele quando você estava perdido, que te deu vida. Aquele quando você estava desgarrado, que te deu vida. Aquele que deu para você beber desta água, a água da vida, aleluias. É Jesus, é Jesus, aleluias. A água que é Jesus, ela chega com um propósito. E o propósito desta água é de curar, é de limpar, é de libertar, é de transformar, é de restaurar. E quando Jesus ele chega, o que está morto volta, aleluias, a viver. E o Senhor me levou no livro de Marcos, no seu capítulo de número 5, que fala ali a história de Jairo. A Bíblia, ela não relata a sua genealogia. Jairo, ele é um homem importante. Jairo, ele é professor da sinagoga. Jairo, ele prepara a sinagoga para receber as pessoas que irão aprender a Torá, que irão aprender a lei. A sua filha de aproximadamente 12 anos de idade, agora é acometida por uma enfermidade muito grave. E Jairo, aleluias, tem posição. Jairo, aleluias, tem dinheiro. Mas Jairo, aleluias, deve ter levado a filha dele em todos os médicos da época. Jairo deveria ter levado nos melhores médicos da época. Só que aqueles médicos da época não pôde fazer nada. Nada pôde fazer, aleluias. Jairo é amigo dos fariseus, dos mestres da lei, mas eles não podem resolver o seu problema. E no versículo de número 23, Jairo, ele ouve falar de Jesus. Jesus, ele
acabara, aleluias, de cometer um milagre com a mulher do fluxo de sangue. Jairo observa. Jairo já levou a filha em tudo que podia. Então Jairo, aleluias, ele vê que a sua esperança está em Cristo. Nesta noite, possa ser que você já tenha tentado de tudo. Possa ser que você já apostou em tudo. Possa ser que você já pensou, isso vai ter solução. Isso vai ter solução. Isso eu acho que vai ajudar. Agora desta vez eu vou conseguir. Mas eu quero falar nesta noite para você. Jesus de Nazaré, a este problema, a esta dificuldade que está sendo impossível para você, mas não é possível para Deus. Apresente ao Senhor, apresente ao Senhor. Muitas vezes o Senhor só está esperando, aleluias, uma oração sua, um jejum seu, uma entrega sua, aleluias, aleluias. Então Jairo vai até Jesus. Jairo tem dinheiro, Jairo tem posição, mas Jairo não barganha com Cristo. Jairo não tenta comprar Cristo. Jairo, ele convida a Cristo. Jesus, vem na minha casa, Jesus. Vamos até a minha casa, Jesus. Faz quanto tempo, aleluias, que você não ora e não fala, Jesus, aqui é o quarto. Jesus, aqui é a sala. Jesus, aqui é o banheiro. Jesus, aqui é os quartos dos meus filhos. Jesus, este é o carro que você me deu. Jesus, aleluias, esse aleluias é os livros da faculdade que você preparou para o meu filho. Jesus, 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 tudo é por ti, tudo é por ti, tudo é por ti, Jesus. Aleluias. Há quanto tempo, aleluias, você não coloca um louvor, aleluias, limpando a casa, lavando o carro e falando com Cristo? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui não faltou nada. Passei aperto, Jesus, mas o Senhor sempre esteve comigo. Aleluias. Jairo convida Jesus para entrar na sua casa. Vamos até a minha casa. E no versículo, aleluia, de número 35, chega a mensagem: a sua filha morreu. Não perturbe o mestre. Então Jairo, que fala com Cristo, agora Jairo, aleluia, se puder ele se humilha. Jairo ele grita, Jairo ele berra, Jairo ele faz o que for preciso. Aleluias. E agora Jesus assume o controle. Agora Jesus fala: Jairo, até aqui foi contigo. Até aqui foi com as tuas mãos, Jairo. Você me convidou para ir na tua casa. Agora, aleluias, quem toma o controle da situação sou eu. Agora, Jairo, vem você comigo. Aleluias. Deixa Jesus ir contigo. Deixa Jesus ir contigo. Deixa Jesus ir contigo. Deixa Jesus ir contigo. Aleluias. E Jesus fala para Jairo: Jairo, não temas. Agora Jesus que vai levar Jairo. Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele ouve um alvoroço. Por certo, as carpideiras já estão na casa de Jairo. Por certo, aleluias, os vizinhos já foram lá dar os pêsames. Os vizinhos, aleluia, já deveriam, aleluias, estar lá. Aleluias.
e a casa está cheia. Só que casa cheia não significa popularidade. Casa cheia não significa que você é amado. Casa cheia não significa que as pessoas se importam com você. Pelo contrário, cuidado com a casa cheia. Cuidado, aleluias, quem você chama para tomar café, aleluias. Cuidado quem você chama, olha, eu comprei isso e eu quero te mostrar isso. Cuidado quem você chama, vem aqui na minha casa, aleluias. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa, aleluias. E esta mensagem é para você que está duvidoso, por muitas vezes falando: Senhor, será que esta pessoa é minha amiga? Senhor, será que esta pessoa é meu amigo? Senhor, será que esta pessoa, aleluias, é de confiança? Cuidado quem você coloca dentro da tua casa. Não chama qualquer um para sentar na tua mesa. Não chama qualquer um para aconselhar teus filhos. Não chama qualquer um para aconselhar o teu esposo, para aconselhar a tua esposa. Cuidado quem você coloca dentro da sua casa. A gente não conhece o coração, a gente não conhece a intenção, a gente não conhece os pensamentos, mas o Senhor, Ele conhece. E nesta noite, aleluias, o Senhor entrará na tua casa, aleluias. E se você orar, se você colocar os teus joelhos, o Senhor te mostrará quem é contigo e quem não é contigo, aleluias. E Jesus fala: a menina, ela não morreu, a menina, ela só dorme. E aquelas mesmas pessoas que estão com Jesus, que estão lá dentro, que estavam chorando, começam a rir. E aí Jesus fala: saiam todos. Jesus, Ele fala: saiam todos. Quando Jesus, Ele entra, a fofoca sai, a calúnia sai. Quando Jesus, Ele chega, a inveja sai. Quando Jesus, Ele chega, tudo que não presta tem que sair. Coloca Jesus dentro da sua casa, coloca Jesus dentro do seu lar, coloca Jesus lá dentro. E Jesus, Ele entra na casa de Jairo. E Jesus, Ele olha para a menina e fala: Talita cumi, que no hebraico e no aramaico quer dizer: eu ordeno, levanta-te. E a menina se levanta. A água, quando ela chega, aquilo que está morto volta a viver. E para encerrar, o Senhor me levou no livro de Marcos, no seu capítulo de número 1, no verso de número 40. Quando Jesus, Ele chega a cura, chega a libertação, chega a transformação, a cura de um leproso. Jesus, Ele está pregando, expulsando os demônios e curando na Galileia. E aproximou-se dele um leproso, ajoelhou-se perante o Senhor e disse: Jesus, se quiseres, pode me limpar. Jesus, se quiseres, pode me tornar limpo. No livro de Levíticos, Deus, Ele dá lei a respeito da lepra. No seu capítulo de número 6, aleluias, no capítulo de número 13 de Levíticos, se qualquer pessoa que tiver lepra, doença na pele, deverá se apresentar ao sacerdote. Então deverá ficar 7 dias em isolamento.
após deverá, aleluias, se apresentar novamente ao sacerdote. Se não estiver sarado da lepra, deverá ficar mais 7 dias isolados. Depois disso, se a pessoa ainda apresentar enfermidades na lepra, após se apresentar novamente ao sacerdote, se as manchas estiverem espalhadas pelo corpo, essa pessoa ela é considerada impuro. E existe leproso espiritualmente. Existem lepras espiritualmente. Existe muito leproso que não pede ajuda. Existe muito leproso que não confessa. Existe muito leproso que não vai ao sacerdote da igreja. E as manchas já se espalharam pelo corpo. Não pede ajuda ao sacerdote da igreja. Não confessam mais os seus pecados. E está sendo consumido pela lepra. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 27. Qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado pelo corpo do sangue do Senhor. Quando eu e você comemos e tomamos o cálice indignamente, eu estou sendo indiferente, aleluias, com o sacrifício que foi feito na cruz, por amor à minha vida. O leproso, ele era considerado morto-vivo, repudiado pela sociedade. O leproso deveria, aleluias, andar com as roupas rasgadas e gritar: leproso, leproso, leproso. Levar um sino consigo, e aquele sino fazia aquele barulho, para ninguém chegar perto, porque era considerado impuro. Se o leproso chegasse perto de alguém, essa pessoa era considerada impura. E mudando para o âmbito espiritual, esta é a última ceia. Você chegou até aqui, mas como estão as tuas vestes? Como você se apresenta nesta noite ao Rei dos Reis? Porque não é para mim, não é para o pastor, mas é para o Rei dos Reis. Se fizesse uma fila aqui e Jesus estivesse aqui, e você se apresentasse diante de Deus com as tuas vestes, aqui estão as minhas vestes. Como estão, aleluias, as tuas vestes? Como você tem se apresentado ao Senhor? Como você tem se apresentado? Urifas conamai rofastanais, anafasturicas, tudimahais, tudimanais. Aparentemente, nós olhamos, está todo mundo bem, todo mundo lindo. Mas como estão as tuas vestes? Como estão as tuas vestes?
sabe como é importante tomar esta ceia. Você sabe para o mundo espiritual como é importante, aleluia, como é importante. E você chegou até aqui, e o Senhor, Ele não quer que você volte para trás, mas as tuas vestes têm que estar limpas, porque como o pastor falou, para encontrar com Ele face a face, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, aleluias. 2 Coríntios capítulo de número 2, do 5 ao 10, todos nós compareceremos no tribunal de Cristo, para cada um receber bem ou mal o que foi feito pelo corpo. Mateus, no seu capítulo de número 7, vai falar: Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu tocava na igreja, em teu nome eu participava do círculo de oração, em teu nome eu louvava na mocidade, em teu nome eu participava, aleluias, dos obreiros, em teu nome eu ia para a igreja, em teu nome eu profetizei, em teu nome, aleluias, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E naquele grande dia, o Senhor olhará e vai falar: a questão aqui não é o meu nome, porque o meu nome cura, o meu nome liberta, o meu nome transforma, o meu nome faz maravilhas. O problema aqui é o seu nome, porque o seu nome não está escrito aqui, o teu nome não está escrito no livro da vida. Aquele que bebe e come indignamente, bebe e para sua própria condenação. Como estão as tuas vestes? Se soar a trombeta, como estão as tuas vestes? Está preparado para se apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Está preparado para se apresentar para Jesus de Nazaré? E o Senhor me levou, aleluias, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 2, os pecados de Ofni e Finéias. Eles roubavam a oferta do templo e se prostituíam no templo. Então Deus, Ele levanta, aleluia, um sacerdote, aleluias, e fala: Deus não está se agradando, aleluias, dos seus filhos com certa casa, com certo sacerdócio. Aquele que me honra eu honrarei, mas aquele que me desonra eu desonrarei. Os seus filhos Ofni e Finéias morrerão na terra. O Senhor, Ele fala para mim, para você nesta noite: aquele que me honra, honrarei, porém aquele que me desonra eu desonrarei. Mas nesta noite o Senhor está te dando uma oportunidade. Confessa, 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 confessa. Aleluias. Ofni e Finéias andam igual crente, carregam a Bíblia, cantam, prega, profetiza, mas não tem intimidade com Deus.
estão vazios por dentro, não estão com azeite. Aleluias. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os filhos de Ofni e Finéias, eles vão para a guerra achando que está tudo bem. Eles vão adentrar numa guerra achando que está tudo bem. E naquele dia, 4.000 homens são mortos. Então mandam buscar, aleluias, a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança chega, que simboliza a presença de Deus, eles tocam flautas, tocam foles, tocam buzinas. Eles cantam, mas Deus não participa. Eles tocam, mas Deus não participa. Eles pulam, mas Deus não participa. Eles dançam, mas Deus não participa. Eles estavam felizes, aleluias, com a arca, mas o Senhor não estava feliz com eles. E Deus está se referindo, olhando para eles: o meu nome é santo, a minha casa é santa, as minhas coisas são santas, tudo meu é santo. Vocês vão perecer por não estarem em santidade. Adentra numa guerra de qualquer forma. Não se adentra numa guerra de qualquer maneira. Aleluias. Para adentrar numa guerra precisa estar preparado. Eclesiastes capítulo 9, verso de número 8. Em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Anai faz comihai, abaixo comimanai, lá fasto nimihais. Anai com fasto nimihai, lá fasto nimanai. Em todo tempo, seja alva as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Ori faz conimai, ronou, anai chunimanai. Eu estou aqui e a minha água vai passar. Purifaz como a raiz na raiz. Nesta noite se dá uma oportunidade. Purifaz como a faz tu raiz. Como a faz a mai costo ni raiz. Aleluias. O óleo significa o Espírito Santo de Deus. O óleo significa o Espírito Santo de Deus que precisa estar sobre nós. E as vestes alvas significa vida santa, significa santidade. Está sendo difícil aqui. Eu sei que está sendo difícil. Eu sei que é difícil. Mas conquistar o céu não é fácil, aleluia. Conquistar o céu não é fácil. Está chorando, permanece.
Está sofrendo, permanece. Está doendo, permanece. Ofni e Finéias morrem na guerra. Permaneça. Está doendo, permaneça. Porque naquele grande dia, eu quero olhar para você. Olhe para o seu irmão do lado e fala: eu quero olhar para você e eu quero te ver lá. Fale para o seu irmão do lado: eu quero olhar para você e eu quero te ver lá. 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 Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.